nós sabemos que securitizadoras precisam trabalhar com debêntures, precisam trabalhar com uma regra tributária diferente da Factory. Então, toda a parte estrutural do sistema é voltada para securitizadoras, pensado em securitizadoras. Todo o nosso atendimento são pessoas exclusivas para isso. A gente também tem o nosso sistema de fundo, que sabe-se que fundos têm horário para fechamento, a gente sabe que precisa conversar com administradoras, a gente sabe que é necessário outro tipo de atendimento. Então são pessoas que precisam estar mais, vamos dizer assim, precisam estar mais atentas a informações que o fundo sempre traz. Tem uma regulação por trás, então isso é muito necessário. Então o principal fato da gente não ter um único sistema para atender tudo isso é exatamente essa situação toda. Cada segmento tem as suas especificações, então é necessário que a gente também atenda cada um desses tipos separadamente. É o relatório de tomada de decisão. É ali que o diretor consegue ter informação em tempo real se ele aprova ou não uma operação que ele está em dúvida. Então nós estamos falando de um relatório que vai ter informações históricas, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas também o comportamento dos últimos 30, 90 dias, para saber se teve uma mudança drástica, para saber o índice de uma recompra, como que ele está o comportamento desses pagamentos, se o índice de inadimplência daquele excedente, daqueles sacados, estão crescendo. Então tudo isso num único relatório. Então para a diretoria, para as pessoas que tomam decisões, um relatório consolidado, com informações fáceis e confiáveis é muito importante. Então o nosso resumo do excedente, o resumo do sacado, é o que eu digo que é o nosso principal relatório tomador de decisão. E é muito completo. Estamos aqui no podcast 360 Fomento da Abrafesc e do Sinfac São Paulo. Estou aqui com o Caio do Smart Factor, parceiro de longa data. Já utilizamos, eu sou testemunha do software deles, utilizo desde agosto de 2005, já estamos há 20 anos no mercado e quero trazer aqui hoje para que ele possa explanar um pouco do surgimento do Smart, das evoluções e do que vem vindo. Então eu já saio com a primeira pergunta, como é que o Smart Factor surgiu quebrando o modelo tradicional do on-premise para o web? Bom, primeiramente, boa tarde, Renato. É um prazer estar aqui conversando com vocês, falando um pouquinho do nosso produto, o Smart Factor. Eu sou o Caio, sou gerente de relacionamento corporate na empresa. Bom, e o Smart Factor, como você falou, ele foi lançado em 2005. Então é um sistema que ele foi lançado ao mercado, trazendo toda essa inovação, esse pensamento já de ser um sistema 100% cloud. Então, com ele, a gente conseguiu trazer informações diferentes para as empresas, para que elas possam trabalhar de qualquer lugar, para que elas possam ter toda essa inovação que só a web pode dar. Então, a gente sabe que os formatos anteriores de softwares, sistemas instalados, formato de servidores, isso dava uma grande dificuldade e, principalmente, uma dor de cabeça para as empresas, porque as empresas muitas vezes precisavam pensar em onde estava o seu backup, onde estavam os seus dados. Então, a primeira coisa que a gente trouxe de inovação foi isso. Além disso, o Smart traz sempre essa facilidade de uso. A gente entende que o sistema ele precisa ser um sistema fácil e um sistema em que todos possam trabalhar, utilizar de qualquer lugar. Ok, Caio. Iniciou lá com o sistema de factoring, logo depois, em 2009, evoluiu para as securitizadoras, nós adentramos ao mercado de FDIC. Conta um pouco dessa evolução e o que mudou do modelo do factoring para a securitizadora e para o FDIC, o que muda isso na parte estrutural, dinâmica e de segurança? Muito boa pergunta, Renato. Bom, a primeira coisa que a gente precisa informar é que hoje nós temos vários sistemas dentro da nossa plataforma. Então, hoje a gente fala Smart Factor, mas quando a gente fala em Smart Factor, ele é um ecossistema de vários outros sistemas. Então, nós temos o Smart Factor, que é o nosso sistema de gerenciamento de factorings. Nós temos o Smart Securities, que é o nosso sistema de gestão para empresas de securitizadoras. O Smart FDIC,
que é o nosso sistema de gestão para fundos de investimentos, e o Smart Ask, que é para empresas simples de crédito. Bom, cada uma dessas empresas, desses sistemas, eles trabalham de uma forma específica. Então, nós sabemos que securitizadoras precisam trabalhar com debêntures, precisam trabalhar com uma regra tributária diferente da factoring. Então, toda a parte estrutural do sistema é voltada para securitizadoras, pensado em securitizadoras. Todo o nosso atendimento são pessoas exclusivas para isso. A gente também tem o nosso sistema de fundo, que sabe-se que fundos têm horário para fechamento, a gente sabe que precisa conversar com administradoras, a gente sabe que é necessário outro tipo de atendimento. Então, são pessoas que precisam estar mais, vamos dizer assim, precisam estar mais atentas a informações que o fundo sempre traz. Tem uma regulação por trás, então isso é muito necessário. Então, o principal fato da gente não ter um único sistema para atender tudo isso é exatamente essa situação toda. Cada segmento tem as suas especificações, então é necessário que a gente também atenda cada um desses tipos separadamente. Ele ficou bem voltado e exclusivo a cada determinação que ele vem. Na securitizadora você tem lá a emissão, controles de debêntures, aplicativo para investidores, e no fundo, inclusive do fundo, vocês têm a plataforma, acho que em todas as bases, que acabam integrando o portal de assinatura, né, que é uma facilidade para o cedente, é uma facilidade para o fundo, securitizador ou factoring, de estar otimizando essa operação, pensando no cedente, de ficar mais prático ali, tudo dentro do mesmo ambiente, né? Poderia dar um detalhe disso para nós? Claro. Nós temos a nossa plataforma Doc2U, que é a nossa plataforma de assinaturas digitais. Então, o que isso traz de benefício já ter uma própria plataforma de assinaturas digitais no sistema? Principalmente, a gente tem uma facilidade na hora das assinaturas. Então, a operação ela vai ser mais rápida quando a sua operação já tem os documentos gerados no sistema com as pessoas específicas que vão assinar. Então, com um único clique, automaticamente todas as assinaturas são solicitadas às pessoas e quando finaliza essa assinatura, tudo isso ele vai ter uma facilidade que é para análise se a assinatura foi adequada ou não. Então, assim, a gente tem todo esse ecossistema de, vamos dizer assim, de sistemas mesmo dentro de uma única plataforma que a gente vai conseguir atender todos os segmentos. Ô, Caio, vocês também possuem um módulo lá que é um BI, né? Poderia detalhar aí para nós? Claro, a gente tem um módulo que a gente chama de Smart Biz, né? Então é o nosso BI do Smart, que é um módulo onde a empresa ela vai ter informações em tempo real, mas também de dados históricos. Então a gente está querendo olhar para a empresa num modo maior, do todo, se eu estou tendo performance, se o meu deságio está crescendo, está diminuindo, como que está meu índice de recompra. Então o BI traz informações para que você possa olhar a sua empresa daqui a 6 meses, 1 ano, mas também olhar se o desempenho dela foi bom naquele mês. Se foi um desempenho melhor que o mês passado, o que eu preciso melhorar. Então a gente já tem um BI integrado que traz essas informações e que facilita muito o dia a dia dos nossos clientes. Ok. E também agora recentemente vocês colocaram uma plataforma para API, né? Que é possível a integração de outros sistemas. Dá um detalhe para nós aí. Como é que ficou isso aí? Perfeito. A nossa API ela é uma API que ela é voltada para grandes empresas, né? Então essa API ela vai ter informações onde os nossos clientes podem obter dados, né? Então a gente está falando aí de dados de títulos, dados do cedente, das pessoas, para que ele mesmo possa criar também o seu próprio BI, ele possa criar seus relatórios, seus gráficos, suas tomadas de decisões. Então também a API é uma outra ferramenta muito interessante para as grandes empresas que queiram criar os seus próprios dashboards, informações em tempo real. Ou seja, se eu sou uma empresa e quero montar um BI no formato que eu desejo, eu tenho a opção de entrar lá, conectar a essas APIs, trazer essas informações, monitorar e acompanhar elas de forma real-time, é isso? Exatamente. Então você vai conseguir ter, além dos gráficos, dashboards, cockpits em formato de tempo real. Ok. Ô, Caio, poderia nos falar também sobre a plataforma de
de checagem. Eu acho que é um grande diferencial que o Smart tem. Eu conheço muita coisa no mercado e acho que é um diferencial que vale a pena você citar aqui o modelo modular que se consegue construir ela, né? Perfeito. Então, nós temos a parte de confirmação de títulos, a checagem, que é possível criar os seus próprios fluxos, né? Então, o que seriam esses fluxos? Eu posso definir as etapas das confirmações que a minha empresa precisa trabalhar. Então, há clientes que têm uma etapa de entrega de produto, há clientes que têm uma etapa onde é necessário uma análise do produto, uma análise documental. Então, tudo isso pode ser feito dentro do sistema, adaptando-se a cada cliente. Então, são fluxos que podem ser criados. Ali dentro, eu posso confirmar se teve o canhoto da nota, se a nota veio XML, enfim, N informações que eu posso posteriormente analisar, verificar se foi confirmado e se não há confirmação, as próximas operações ficam com um índice, uma crítica que a gente chama, né, que ele é um bloqueio, onde ele traz informações, esse excedente aqui não confirmou algumas operações, é um índice de risco. Então isso é bem interessante, é totalmente modular, cada um pode criar o seu dashboard ali com todas as informações de uma forma bem prática e simples. Caio, conta também um pouquinho para nós da opção lá, resumo do excedente, onde nós temos aquele painel bem completo com todas as informações do acumulado de carteira, os últimos 90 dias, os últimos 30 dias, o detalhamento e a versatilidade que se tem de buscar informações apenas com um clique. Eu acho que é um grande diferencial que vocês têm. Gostaria que você falasse. Com certeza, Renato. Eu acredito que esse é o principal relatório do sistema. É o relatório de tomada de decisão. É ali que o diretor consegue ter informação em tempo real se ele aprova ou não uma operação que ele está em dúvida. Então, nós estamos falando de um relatório que vai ter informações históricas, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas também o comportamento dos últimos 30, 90 dias, para saber se teve uma mudança drástica, para saber o índice de uma recompra, como que ele está o comportamento desses pagamentos, se o índice de inadimplência daquele excedente, daqueles sacados, estão crescendo. Então, tudo isso num único relatório. Então, para a diretoria, para as pessoas que tomam decisões, um relatório consolidado, com informações fáceis e confiáveis, é muito importante. Então, o nosso resumo do excedente e o resumo do sacado é o que eu digo que é o nosso principal relatório tomador de decisão. E é muito completo. Tenho certeza que todos os nossos clientes utilizam ele para poder tomar suas decisões. Também tem no sistema a esteira de operações, né? Sim. Que é algo que depende da categoria, o modelo de negócio de cada fundo ou securitizadora que você consegue ali adaptar e modular essa esteira no formato, não é algo padrão que eu tenho que seguir todas as etapas lá. Eu posso construir uma esteira ou com 10 etapas de operações, ou construir uma esteira enxuta com 4, 5 etapas. Então, eu queria que você detalhasse isso e essa construção e qual o objetivo disso para o cliente final. Esses formatos novos de esteira, que eles também chamam de pipeline ou Kanban, são os formatos atuais que mais facilitam o dia a dia das empresas. Por quê? Porque eu consigo ter informações em tempo real para a diretoria e também para o nível operacional. Então, o cliente, ou seja, o nosso cliente, quando ele entra no sistema, ele recebe informações do nosso time de onboarding que vão explicar a eles, olha, o que é uma operação, como isso é cadastrável, mas principalmente a gente traz algum modelo de operação já pré-pronta para que ele possa utilizar. Mas cada cliente, cada financiador que a gente trabalha, pode ter o seu modelo. Então a gente está falando de uma esteira onde ele vai ter uma análise documental com um time que faz uma análise. Eu tenho um time que faz análise de crédito, de aprovação. Então eu tenho várias etapas que eu posso colocar ali nessa esteira e que seja uma pessoa ou um grupo de pessoas diferente. Então, enquanto a diretoria precisa dar uma olhada na hora da operação, como que está a minha empresa? O formato de esteira te dá isso de uma forma rápida. Poxa vida, eu tenho 50 operações aguardando a aprovação.
30 operações que estão sendo lançadas, ainda sendo digitadas. Então, isso dá informações em tempo real, facilita muito o operacional e, com certeza, para a diretoria. Ô, Caio, também vocês têm integrado no sistema a contabilidade, né? Que ali é um facilitador ali para o contador, aquilo está totalmente configurado e já integrado, e você consegue de maneira online ter praticamente no final do dia sua contabilidade fechada todos os dias, né? Também detalha para nós aí o porquê vocês trouxeram isso como um diferencial. Com certeza. Contabilidade é um assunto importante dentro das empresas, principalmente nas factories e securitizadoras, porque são informações que precisam sempre estar rapidamente na mão do seu contador. Então, o sistema ele consegue fazer todos os lançamentos contábeis a partir de qualquer movimentação financeira que acontecer e, automaticamente, o seu contador pode entrar com login e senha e tirar relatórios. Ele tem várias integrações, então nós somos integrados a 24 sistemas contábeis, onde é possível, só com um clique, enviar toda a movimentação financeira e contábil ao seu contador. Além disso, toda a parte de rendimento de cautelas das debêntures, tudo isso de uma forma rápida e principalmente confiável, né? Então, contabilidade a gente precisa ter uma confiança que esses dados sempre batam. Então, além de ser mais rápido, tem que ter essa confiança também. Ô, Caio, muitas empresas têm o medo de mudar de sistema. É uma dor, eu vou perder informação, aquelas operações que eu tinha salvo, eu vou perder o relatório. Vocês têm algum diferencial para isso? Para fazer essa migração, trazer isso, validar antes de eu migrar totalmente? É possível? Qual é a estratégia hoje do Smart Factor para isso? Bom, primeiramente, hoje nós temos vários importadores já prontos dos outros sistemas aí no mercado, então já migramos muitas empresas. Então isso facilita muito, principalmente a parte de pegar os dados das outras plataformas. Então isso já agiliza demais. Outra coisa que nós criamos foi o nosso time de onboarding. O time de onboarding são pessoas qualificadas que elas sabem essa dor, que é a transferência de uma plataforma para outra, onde elas irão recepcionar esse cliente, dará os treinamentos, acompanhará e fará o apoio necessário para analisar se os dados estão batendo do sistema anterior para o novo, se essas informações estão fáceis de analisar. Então, tudo isso a gente consegue fazer em uma semana essa migração de um sistema para o outro. A gente já tem toda essa parte de importação pronta e é muito mais do cliente, do tempo dele, né, que é para receber os treinamentos, receber as etapas, que ele consegue já fazer essa migração. Então, na prática, em uma semana, os nossos clientes já conseguem iniciar o processo de operações, enfim, toda a parte operacional da empresa na nossa plataforma. Ô, Caio, com relação à cobrança, vocês têm algum diferencial que otimiza o dia a dia das empresas? Com certeza, nós temos a nossa cobrança automatizada, que ele é um robô que ele consegue fazer todo o envio de boletos em atraso, cobranças em atraso, boletos que estão vencendo hoje, sem nenhuma intervenção do operador. Tudo isso de uma forma automática. Então é possível que a gente faça isso enviando e-mails ou SMS. Então o que facilita muito. Então imagine que há muitos boletos vencendo hoje, muitos boletos que estão em atraso, eu teria que colocar um profissional para ficar fazendo essa ligação, para ficar enviando. O sistema faz isso de forma automática e na hora, né? É um robô que envia. Outro diferencial é a nossa cobrança, que é possível colocar o histórico da conversa, o áudio, ter um agendamento de follow-up, se o cliente pediu para ligar no outro dia. Enfim, todo esse histórico da cobrança também fica associado ali no nosso sistema de cobrança. Ok, Caio. Bom, acho que de todas as perguntas que eu tinha aqui, nós temos 2 minutos e 30. Você quer que eu faça mais alguma? Falamos de tudo? Não, eu acho que a gente pode finalizar, né? Falar um pouquinho dos nossos sistemas. Então, o Smart Factor ele veio para fazer essa mudança mesmo, veio trazendo essa inovação, mas mais que isso, hoje nós somos um ecossistema de plataformas que atendem o segmento de recebíveis e eu tenho certeza, nós estamos apoiando, estamos ajudando os nossos clientes a crescer,
aumentar o seu faturamento e principalmente escalar, onde eles consigam atender outras localidades, principalmente pela plataforma SearCloud. Então a gente fica muito feliz quando a gente recebe clientes, igual hoje no evento que nós estamos aqui, falando, nossa, agora eu consigo trabalhar em vários locais, eu consigo colocar um funcionário remoto também para poder trabalhar. Então isso é muito gratificante e eu tenho certeza que o Smart Factory também ajuda hoje as factories, securitizadoras a crescer no mercado nacional. Ô Caio, queria agradecer aqui em nome de toda a diretoria do Sinfac, a participar do podcast 360 do Fomento, e também convidar aqueles que não são associados ao Sinfac que se filiem, pois tem vários benefícios, descontos com parceiros, e aí você pode ter várias oportunidades, como esse evento hoje, está participando aqui e conseguir trazer algo que complete o seu negócio, seja ele através de um RP, seja ele através de um parceiro. Nós estamos aqui do Sinfac para poder abraçar a todos vocês. Com certeza. Bom, muito obrigado pelo convite, Renato, pela parceria de anos. Estamos com vocês há 20 anos, então é uma oportunidade também de agradecer por todo esse período, agradecer ao Sinfac, agradecer a todos os parceiros e saibam que nós estamos juntos. O que vocês precisarem, todos os seus associados, saibam que o Smart está junto com vocês. Tá bom? Ok, muito obrigado. Cortou.